O Superior Tribunal de Justiça autorizou o cultivo de cannabis medicinal com manipulação de empresas e deu 6 meses para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e a União definam regras para a importação e cultivo. E sobre o assunto, então, vamos conversar com um médico que é especializado em terapia canabinoide, que é médico com especialização em cirurgia oncológica e cuidados paliativos, sendo preceptor do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto. Então, conversamos com o doutor Rodrigo Éboli. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, doutor Rodrigo, obrigada por nos atender nessa manhã. Gostaríamos de que o senhor nos ajudasse a compreender o impacto que tem a decisão do STJ dessa quarta-feira. Não, foi a minha opinião, né, foi uma excelente Sim. decisão. Por que permite isso? Que, pelo menos a meu entendimento, que farmácias de manipulação possam adquirir, fazer importação dessas sementes. E é interessante deixar claro que são sementes com baixo teor de THC, que seria a substância que, além de princípios medicinais, elas também teriam aquele princípio ativo que daria aquele efeito mais conhecido da cannabis. Então, o objetivo dessas empresas que vão fazer importação é a produção de óleos ricos em canabidiol, não vão ter nenhum tipo de efeito psicoativo, não dão nenhum tipo de alteração sensorial, de percepção, nem nada, e provavelmente para fins basicamente medicinais mesmo. Lembrando que a justiça ela reage a uma provocação. Ela estava julgando, então, um recurso de uma empresa de Uhum. biotecnologia que pretende explorar esse mercado. Hoje, qual é a nossa situação no Brasil em relação ao uso desse recurso? Tem sido usado? Os médicos estão mais apropriados né, dessa possibilidade do recurso? Existe algum tipo de preconceito na área? O que o senhor nos relata? Hoje a gente consegue fazer prescrição de óleos ricos em canabidiol para fins medicinais, né? A gente consegue, os pacientes conseguem adquirir isso através ou da importação direta desse óleo, mas já tem hoje empresas que produzem esse óleo nacionalmente, grupos de pessoas com autorização da justiça para a produção desses óleos para fins medicinais. Né? Hoje em dia, a tendência, não só do Brasil, mas mundial, é de utilização cada vez maior desses medicamentos à base de cannabis. Né? Sobre a formação médica, a gente ainda vê uma diferença, um hiato entre a demanda e a capacidade médica. Não é algo que é comumente utilizado, algo comumente ensinado nas faculdades, e a gente pode até dizer que há um certo preconceito ainda, tanto porque as pessoas não compreendem, né, qual é o objetivo dessa prescrição, né? Associam muito ao uso recreativo da cannabis e não aos fins medicinais que a gente poderia ter desses óleos. Bom, e até aqui, né, traduzindo, trazendo para o popular, que o pessoal fica, o preconceito ainda está em relação ao que se fala do consumo da maconha, né, que é o nome popular que se Isso, tem e exato, que se determina como uso recreativo. Então, a cannabis lá como exato. princípio ativo, mas a maconha no uso popular do que se fala de uso recreativo. E até é importante também que o senhor possa esclarecer para quem olha essa possibilidade como a mistura, né, entre o que entende por uso recreativo e entender que possa fazer uso disso de forma medicinal do mesmo jeito, sei lá, no seu cigarro de maconha, bom, isso aqui vai funcionar medicinalmente. Então, por favor, nos esclareça qual é a diferença e de se ter, né, toda a extração do que é princípio ativo para que ele seja de fato tenha de fato um efeito medicinal. Perfeito. A planta cannabis, a planta maconha, né, ela tem basicamente dois componentes principais, né, o canabidiol e o THC. A gente pode usar os dois para fins medicinais, mas, de modo geral, acaba que a prescrição de canabidiol é muito mais ampla. O THC, além de um fim medicinal, ele vai ser usado também para esse fim recreativo, para a pessoa ter esse barato, né?
A ideia é, hoje, inclusive, a gente consegue fazer isso é muito melhor, inclusive, para a prática médica, da gente conseguir fazer a extração desse óleo e há condições da gente separar o que é o THC do que é o cannabis para o paciente fazer uso, a gente pode fazer um uso de um óleo rico em THC, um óleo rico em canabidiol, para fins medicinais. Inclusive, essa decisão do STF é de sementes com baixo teor de THC. Então, é bem específico mesmo para fins medicinais, porque você vai ter um óleo, a produção de um óleo com baixa quantidade de THC, né? E isso vai ter uma certeza maior que o objetivo final é a produção de um óleo apenas para fins medicinais mesmo. Doutor Rodrigo Éboli, médico especializado em terapia canabinoide. Vou lhe passar a minha colega Larissa Harpa, que tem uma pergunta para o senhor. Bom dia, doutor. E a gente acaba vendo em muitas áreas, né, usando o THC e até o próprio CBD, se eu não me engano, né? E quais são as doenças que hoje mais acabam tendo essa necessidade de utilização da cannabis de forma medicinal e qual acaba sendo o principal uso, né? Por exemplo, eu sempre vejo que algumas doenças como Parkinson acaba tendo uma certa demanda, ou até mesmo ansiedade, alguns tratamentos. Como é que tem sido essa demanda atualmente nesse ramo da medicina? Bom dia. O uso hoje é mais para tratamento de sintomas, né? Assim, a gente não vai falar de tratar a doença em si, né? A gente vai tratar o sintoma que para muitas vezes é o que é possível, né? Então a gente vai hoje, por exemplo, do Parkinson, a gente consegue reduzir a rigidez, reduzir os tremores dos pacientes, com uma grande taxa de sucesso. No autismo, por exemplo, a gente consegue reduzir o nível de agitação, de agressividade dos portadores do autismo. Mas, além disso, controle de dor crônica, redução de dor crônica, seja da fibromialgia ou de dores relacionadas ao câncer, a ansiedade, como você disse, né, uma condição que era muito falada, ainda é, mas que hoje ela acabou, porque talvez a origem do uso da cannabis ou do canabidiol, que era das crises convulsivas, da epilepsia de difícil controle, principalmente algumas síndromes em crianças. Então, assim, a gama de utilização do canabidiol para esse fim medicinal é muito grande. O THC também, né? O THC para insônia, para cefaleia, para dores crônicas, para dores de difícil controle. O THC também tem uma grande utilidade também na medicina. Na medicina, na odontologia, inclusive agora na medicina veterinária, teve essa autorização recente da Anvisa. Então, o uso está cada vez mais ampliado. Bom, e aí onde é que isso entra nos cuidados paliativos, né, que o senhor trouxe também? Isso é a sua área de atuação. Isso da minha área foi muito significativo. A gente, dentro da área de cuidados paliativos, que a gente que algumas doenças elas vão evoluir independente de todo o nosso esforço, e aí isso gera no paciente uma gama de sintomas muito grande, e são sintomas muitas vezes difíceis de controlar. Então, dor, náusea, perda de apetite. Então, nesse cenário, né, a gente utiliza esses óleos derivados da cannabis para esse bom controle de sintoma. Então, inclusive, uma associação americana bem famosa de oncologia, né, coloca hoje a medicina canabinoide como uma ferramenta não que vá impactar diretamente no câncer, mas ela vai permitir que o paciente controle melhor seus sintomas. Muitas vezes os sintomas são relacionados à própria quimioterapia, e isso levava a uma falha no tratamento, porque o paciente não aderia, não conseguia ir fazer a quimioterapia. E o uso hoje da medicina canabinoide permite que o paciente fique melhor controlado dos seus sintomas e consegue, inclusive, ser submetido a tratamentos mais agressivos e com uma melhor resposta no tratamento. Então, nesse ramo dos cuidados paliativos, é mais uma ferramenta para a gente tentar uma qualidade de vida para os nossos pacientes. Rodrigo Éboli, obrigada pelas informações, pelo panorama que nos dá aqui nessa manhã no Jornal da Mix. Um bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço.